Você comentou da recomendação do Anthony Fauci que há necessidade de interrupção da terapia antirretroviral. Eu entendi que é uma justificativa para fazer uma coisa que nos dias de hoje, que a gente tem tratamentos tão bom, pode parecer uma coisa ousada ou antiética e fica claro. Eu queria que você comentasse, uma outra coisa que eu ouvi, na verdade, esse ano lá do próprio Fauci, que é a necessidade de ter controles ainda, que complica mais um pouquinho a questão. Então, quando você compara a interrupção de pessoas que fizeram uso do monoclonal com pessoas que interrompem sem ter feito uso, porque algumas pessoas, quando interrompem terapia, também demoram um pouco. Então, isso complica um pouquinho mais a questão, se você pudesse comentar. Eu acho que complica, mas que você consegue resolver isso de uma forma relativamente simples, que não precisa de controle para todo estudo, você precisa de uma série histórica de controle. E há formas de você fazer isso de maneira bastante controlada para não causar risco ao paciente. E é o que eles vêm usando nesses projetos. Eles pegam e suspendem um tratamento de 6 pessoas, por exemplo, e faz um mapeamento, coleta todas as amostras. Você vai mapear com muito mais precisão qual é o tempo que vai levar, principalmente, para a retomada da viremia. Mas fala assim, você pode usar controles americanos, e isso já está sendo feito. Tem um estudo no NIH para determinar isso, de uma forma super sistematizada. É possível, mas muito provavelmente o vírus dos pacientes brasileiros vão ser um pouco diferentes. Então, na hora que você vai fazer um estudo aqui, obrigatoriamente você vai precisar. Porque senão você pode dizer assim, olha, melhorou o controle da viremia, não foi das 2 a 4 semanas de reaparecimento, alguns chegaram a 5, 6 semanas, começam a soltar foguete, e depois você descobre que, por exemplo, os vírus brasileiros, eles são mais recombinados, aí o fitness viral pode ser um pouco diferente, ele volta um pouco mais tarde, a conclusão do seu estudo é inválida. Então, não tem jeito. Eventualmente, você tem que pingar 1 ou 2 controles para saber se está dando certo, inclusive, o meio de detecção do vírus. Então, mas aí você entende que então o uso de controles históricos é suficiente, não precisa ter cada estudo controle de fato? Todos eu acho que não. Agora, a gente tem que desenvolver esse conhecimento aqui, a gente não tem ainda com precisão. Agora, tem outras formas de você tentar fazer isso. Se, por exemplo, alguém suspendeu o tratamento por alguma outra razão, que você poder obter algumas amostras para começar a acumular esse conhecimento, pode nos ajudar também. Seria interessante toda vez que de ter um modo de captar pessoas que interrompem por alguma razão pode ser e também. seguir, talvez. A dificuldade é sistematizar isso, né? Mas é complicado. Agora, hoje em dia, a gente sabendo com os remédios antirretrovirais que a gente tem de alta potência, eu fico um pouco menos ansioso em interromper o tratamento de alguém. Porque ele não vai ficar interrompido durante meses. Você vai para um período muito curto. E aí você mapeia a cinética da resposta e depois põe ele sob tratamento de novo. Alguma outra pergunta? Ontem na aula do Dr. Dweck, né, a gente saiu bastante, eu pelo menos saí bastante desanimado, né, nas perspectivas de cura, porque sempre os pacientes nos perguntam, né, a respeito disso, e a gente cada vez tinha uma expectativa melhor em termos de tempo, né, talvez o tempo da definição de cura e a aplicação, que seria algo mais demorado em termos de custo, de poder ser massificado. Agora, o que eu queria entender, se aquele processo de desintocar o vírus, entre aspas, não vai ter mais papel nessa questão da cura. Para mim ficou um pouco, não ficou muito claro na exposição. Não, eu acho que é imprescindível. Se você não conseguir desintocar o vírus, você não consegue resolver o problema. Aí você pode falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra estratégia para deixar ele intocado.
É possível, mas aí a gente não está curando, né? Você só está mantendo. Aí entra muito naquele conceito que eles falam de cura funcional. Você usa uma forma de deixar o vírus dormente. Agora, a gente ainda não conseguiu fazer isso. E o exemplo principal são esses projetos que, todas as vezes, interrompe o tratamento, esmagadora maioria das pessoas, 2 a 4 semanas, o vírus volta. Então, a gente precisa de alguma coisa para tentar reverter o vírus ficar nesses reservatórios. Hoje a gente tem o começo dos anticorpos começando forte na oncologia, né? A gente tem visto. Mas hoje o que impacta, que eu vejo muito, é o custo, né? Que eles vieram com um custo realmente muito alto. Você enxerga que, assim, a médio prazo, né? Você acha que é possível uma fabricação a um custo mais acessível do que o que tem visto hoje? Raulson, eu acho que sim, viu? Lembre-se que também esse mesmo fenômeno aconteceu e vem acontecendo ainda com os remédios antirretrovirais novos. É claro que produzir um anticorpo é um pouco mais complexo que produzir uma molécula, por exemplo, um inibidor, um análogo de nucleosídeo ou nucleotídeo. Mas os métodos vêm se aprimorando bastante, as formas de expressão dessas moléculas nos meios de cultura celular, e captura e concentração, etc., vão melhorando. E lembre-se aqui que quanto mais potente o anticorpo, mais barato ele tende a ser. Porque em vez de você usar, por exemplo, 10 miligramas por quilo, você pode usar 1 miligrama por quilo ou usar 0,1 miligrama por quilo. Então, na medida que a gente vai melhorando as gerações, a gente vai começando a encontrar esses anticorpos altamente potentes que vão requerendo uma dose muito menor, o custo tende a cair. A gente está vendo na área de oncologia e de tratamento de doenças autoimunes um fenômeno de generalização dos produtos, ou seja, já tem agora, inclusive, uma iniciativa aqui no Brasil de produção de uma fábrica de imunobiológicos genéricos. E eu acho que isso, com o tempo, vai acabar acontecendo com o HIV e anticorpos contra doenças infecciosas. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Você comentou sobre o uso dos binabis em cura. Eu queria que você comentasse, se pudesse comentar um pouco do uso precoce na infecção aguda, como não só para neutralizar vírus, mas para modificar a resposta anti-HIV e a evolução. Acho que é muito importante isso, porque a gente sabe que quanto mais precoce a gente entra com o tratamento, na fase aguda da infecção, a menor vai ser o reservatório do vírus nos santuários. Se a gente conseguisse isso também com os anticorpos, o potencial de talvez transformar esses reservatórios num nível muito baixo ou num sonho meio selvagem, a gente imaginar que consegue curar a pessoa se a gente tratar com anticorpos altamente potentes na fase aguda, porque não deu tempo de sedimentar ainda todo o reservatório. Isso é possível. A dificuldade é encontrar essas pessoas. É pegar uma pessoa ainda na soroconversão, porque a esmagadora maioria das pessoas faz o diagnóstico depois da infecção estabelecida. Se para fazer isso, você teria que ter um processo de vigilância muito alto de infecção aguda. Agora, na prática, Mônica, eu acho que é muito difícil, porque, assim, mesmo que a gente consiga, qual que é a chance de a gente pegar essas pessoas numa fase tão aguda assim? No final das contas, a gente vai ter que ter estratégia para tentar, na fase crônica, né? Mas o uso precoce, claro, para a implementação é uma coisa que não é isso que vai salvar a gente da epidemia. Mas ele poderia, além de diminuir o reservatório e neutralizar vírus, modificar a resposta anti-HIV, CD8? Sim. Agora, o único problema é o seguinte, a gente pode, principalmente, preservar a resposta, mas contar com a resposta do hospedeiro para ajudar a resolver o problema é muito difícil. Porque a gente tem, numa pessoa cronicamente infectada, antígeno é o que não falta. Você detecta células TCD8 reagentes, você detecta células TCD4 reagentes, a gente nunca viu, exceto aquele 1% dos controladores de elite, um efeito desse sistema imune altamente eficaz. Então, por isso que está sempre dependendo de ajuda. E aí a utilização
de anticorpos, por exemplo, com terapia celular faz sentido, porque você dá essa segunda ajuda e quem sabe ela não consegue resolver esse problema que a gente também tem. Excelente, muito obrigada. Obrigada a todos. Que bom que a gente não perdeu essa aula, né? Tá, muito obrigada. Então, Esper e a todos apresentando.